E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, da primeira série do ensino médio. Essa é a sequência 4. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem bastante material que eu já gravei que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. Então aqui nessa aula tem um texto na questão 1, né, para vocês lerem. Tenham um pause, leiam e a gente vai seguir com as questões. 2. Após a leitura do texto, vamos analisá-lo. Então aqui ele diz o seguinte: observe a nota de rodapé, ali está a fonte de onde o texto foi retirado, o Joca Jornal. Ao acessarmos o site em Quem Somos, encontramos o seguinte texto: a equipe do Joca trabalha para garantir que o público infanto-juvenil tenha acesso a informações sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, curiosidades, esportes e muitos outros assuntos do interesse dessa faixa etária. Considerando o texto que você leu, responda: a linguagem do texto está de acordo para o público leitor? Por quê? Sim, ela é uma linguagem de acordo, né? Porque é uma linguagem clara, objetiva, boa assim de ler, né? E aí, consequentemente, por ela ter essa objetividade, essa clareza, ela é atraente para o público leitor, no caso. Já que na questão B é uma questão pessoal, é o que você considera, se você acha que a entrevista, né, o tema, todo o conjunto de entrevista, tema, entrevistado, etc., se é adequado para o público do jornal, né, que é um público mais jovem, e aí você vai dizer que sim ou que não e por quê. C é pessoal, né, o que você poderia sugerir de pergunta para a MC Sofia. D. Se a entrevista não fosse publicada em um jornal que tem divulgação virtual, online e física, jornal de papel, em quais outros veículos a entrevista poderia ser divulgada? Então, poderia ser blogs, sites diversos, que não fossem, aí, no caso, sites de jornal, revistas, são algumas sugestões. E. Considere outras possibilidades de divulgação da entrevista de MC Sofia. Que outras linguagens e veículos poderiam ser usados? Então, assim, no caso foi uma entrevista escrita aí, mas ela poderia ser gravada, poderia ser oral, né? Então, poderiam ser podcasts, vlogs, tal, elementos aí para divulgar essa entrevista. Aula 2. Explorando a linguagem. Então, aqui na questão 1, a letra A, ela é pessoal, tá? É o que você acha dessa afirmação da MC Sofia. Na letra B, também é pessoal, né? Se você considera que a música e as artes são formas de manifestação, então também é a opinião de vocês. C. Aqui no Brasil, por ser velado, tem gente que ainda não acredita que o racismo existe. Estamos em um processo de construção. De que construção se refere MC Sofia? Então, aqui no caso, é a construção de uma outra sociedade, né? De uma sociedade brasileira em que seja antirracista e em uma sociedade em que se combata o racismo. D. A melhor luta contra o racismo é a aceitação e o conhecimento. De que modo se constroem as visões do corpo para que a aceitação e o conhecimento se concretizem? Essa é uma questão super complexa, super ampla, super aberta, dá para falar assim muito sobre ela. Vou falar assim de uma maneira genérica e vocês elaboram a resposta, tá? Porque é bem longa assim o debate sobre isso. Mas assim, para que o racismo acabe, toda a visão do corpo negro precisa mudar, né? Tanto a visão que os próprios negros têm de si, porque eles têm uma autoestima muito baixa, que precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada, como também a própria visão que os brancos têm do corpo negro. Então, assim, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que ter consciência de que o povo negro precisa ter conhecimento para se empoderar, para lutar contra o racismo. Os brancos precisam ter conhecimento também para reconhecer atitudes racistas e combater essas atitudes racistas. Tem que ser feito todo um trabalho aí de valorização dos traços negros para que eles aceitem e valorizem o próprio corpo e se sintam bem e com autoestima, todo um trabalho também de representatividade para que eles se sintam representados, se vejam em outras pessoas, para que eles tenham espaço na mídia, na sociedade, etc. Então, assim, é um processo realmente aí complexo para construir toda essa visão. Aula 3. Então, aqui na questão 1, a gente tem também um texto para ler, deem um pause, leiam e a gente segue.
Na questão 2, ele quer que você dê a sua opinião sobre o que poderia ser feito para que a gente tivesse bem-estar aí, né, bem de todos, conforme está escrito no 3º artigo da Constituição. Então, é uma resposta pessoal. E na questão 3 também, né, a gente tem uma resposta pessoal em que vocês vão colocar a opinião de vocês sobre o artigo 5º. Se vocês acham que ele está sendo respeitado de uma maneira geral pelo brasileiro, né? Quando fala que no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção e etc. Então ele quer saber se vocês acreditam que o brasileiro, de uma maneira geral, respeita esse artigo, né? Se a gente pensar em todos os preconceitos que existem e etc., racismo, entre outras coisas, outros tipos de intolerância e discriminação, dá para questionar realmente se esse artigo ele é respeitado aí pelas pessoas. Aula 4. Então aqui na questão 1, mais um texto para que vocês leiam, podem fazer o pause e ler e aí a gente segue. Ao final do texto, inclusive, tem uma imagem e a questão 2 também é pessoal. Ele quer saber se você conhecia, né, o fato que promoveu a criação dessa lei, a Lei Afonso Arinos. E aqui na questão 3, ele sugere, né, um site para vocês acessarem para conseguirem saber mais sobre o tema, pesquisarem, se aprofundarem, etc. Aula 5, sentidos aguçados. Então aqui na questão 1, né, ele sugere um podcast para que vocês ouçam. Ele até coloca o link aqui, então vocês podem abrir esse link para ouvir. E depois na questão 2 ele pede para que a gente preencha aí uma tabelinha, né, a respeito do podcast. Então qual é o nome, que no caso é Jornal da USP+, qual é o tema, que é a vida na zona urbana, os efeitos sonoros que tem, né, que é o início e o acompanhamento da transmissão aí com uma música, quem é o locutor, quem é o interlocutor, como é a linguagem, né, que é direta, objetiva e clara, como é o encerramento, né, o que é feito no encerramento, que é feita essa indicação de outras matérias aí do jornal, a apresentação de quem fez parte da equipe, a repetição da música e do nome do podcast. Então, preenche aí a tabela. Aqui na questão 13, ele sugere que vocês façam um podcast, né? Dá até a tabelinha aí como sugestão para vocês fazerem um roteiro antes de produzir esse podcast de vocês, mas daí é uma atividade que vocês vão precisar da orientação do professor de vocês, da disciplina de vocês, porque por a gente estar em período de aulas parcialmente online, né, de ensino híbrido, ele pode de repente fazer aí algum tipo de adaptação nessa atividade. Então, se nessa aula anterior ele sugeriu que você fizesse o planejamento do podcast, o roteiro e etc., aqui na aula 6 é o momento de fazer a gravação desse podcast. E daí na aula 7 e na aula 8, né, a ideia é que vocês compartilhem, né, o que vocês produziram e façam aí uma tabela, né, completem aí colocando notas de 0 a 10 para avaliar os podcasts que foram produzidos aí pela sala, né? Então, tanto na aula 7 quanto na aula 8, essa é a proposta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal e de compartilhar com os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou. É isso, a gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!